Voltamos aqui, companheiros e companheiras, para continuar o nosso papo de toda semana no programa Fala com o Presidente, e nós avisamos a todos que o programa é gravado e, portanto, não há interação online. Se houver qualquer dúvida, que nos procure por qualquer meio aqui posto à disposição pelo sindicato para que a gente possa dirimir as mesmas, tá ok? Então eu expliquei aqui no bloco passado o enfraquecimento e a jogada do poder público e do capital para enfraquecer os sindicatos. Isso está, aí tem pesquisa sobre isso, a pujança sindical na representação dos sindicatos, na representação dos trabalhadores caiu assim 80%, nós temos aí 20% na atuação, e é por impossibilidade de trabalhar, porque o Supremo, a lei assim o definiu, e o Supremo garantiu isso, proibindo a imposição de qualquer taxa aos não associados. Agora, isso acabou ferindo de morte. O movimento sindical está muito debilitado e feriu profundamente o movimento sindical. Isso eu já expliquei, aí tentei pelo menos explicar no bloco passado, e agora a gente vai dar ensejo, vai dar continuidade ao raciocínio, né? Por conta deste enfraquecimento, por conta desta deterioração do movimento sindical, e dada a importância social que o movimento sindical tem, porque veja, nós mobilizamos, por exemplo, na luta contra a reforma sindical, a reforma trabalhista, nós mobilizamos 100 mil pessoas, e de 3 a 5 mil pessoas quase deram golpe no país, aí a 8 de janeiro. Então você veja a importância social que tem o movimento sindical. E com base nesta importância é que o Supremo decidiu permitir não a imposição, tá? Mas a extensão. Não a imposição, porque não há imposição quando a pessoa tem direito a se opor. A pessoa tem direito a se opor, é só ela se opor e ela não vai ser descontada na taxa negocial, ou taxa de solidariedade, como é tratada, ou ainda taxa assistencial. É só se opor. Então não há imposição, não tem imposto sindical voltando aqui. O que tem é a possibilidade dos sindicatos fazerem um financiamento, idealizarem um financiamento que restabeleça a sua condição de luta. E isso está sendo chamado de taxa assistencial, ou taxa de solidariedade, ou ainda taxa negocial. Tá? O Supremo decidiu que as assembleias, nos seus acordos coletivos, nas suas negociações, nas suas convenções coletivas, pode colocar a taxa negocial, desde que não haja exagero, e é verdade, não é para ter exagero mesmo, mas desde que não haja exagero, ele pode colocar nos seus acordos, nas suas negociações, a taxa negocial. Desde que se dê prazo às pessoas de colocarem a sua oposição, dizer que não, eu não quero, certo? Então não é imposto, é uma taxa que depende de consciência. Isso vai depender de consciência coletiva. Tá? Se a pessoa for consciente, se o trabalhador tiver consciência e quiser um movimento, e eu não estou dizendo deste sindicato, do sindicato do vizinho, eu estou falando do movimento sindical. Esta taxa é para sustentar o movimento sindical, é taxa assistencial. Se o trabalhador quiser ter um movimento sindical
com força para fazer a lide e representá-lo, ele paga a taxa. Se ele achar que a taxa é demais, ele se opõe à taxa. Se a taxa não for nenhuma aberração, ele não se opõe à taxa e paga a taxa. O que não é concebível é que hoje nós temos aqui, vou usar Santos como referência, nós temos aqui 12 mil funcionários e mais 4 mil, 5 mil, 16 mil ao todo, quase 17 mil representados entre aposentados e da ativa. 3 mil são associados ao sindicato. É justo que 3 mil sustente a lide de 16 mil? Quer dizer, os 3 mil vão pagar por toda a lide executada representando os 16 mil aqui. A mesma coisa, a gente põe, são 12 milhões de trabalhadores. É justo que 20% disso, que é a taxa de sindicalização, infelizmente, depois da reforma sindical, aconteceu também a queda na taxa de sindicalização. Isso está no Google, é só dar um Google que verifica. É justo que 20% dos 12 milhões, ou seja, 2 milhões, sustente a lide de todo mundo? Claro que não. O certo, já que se representa a todos, porque o que vem para o associado, vem para o não associado. O certo é todo mundo pagar, desde que seja uma taxa exequível, que não haja exagero, que não haja sacanagem. Então, a taxa negocial, assistencial de solidariedade nada é mais do que uma taxa de consciência. Se o trabalhador tiver consciência que precisa de uma representação forte, ele vai pagar a taxa. Se não tiver essa consciência, não pagará a taxa. Mas o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, e não se decidiu com pouca coisa não, foram 10 votos a 1, e este 1 não votou porque aposentou, que se ele pudesse votar, ele teria votado também, seria 11-0. Então, assim, para tirar todas as dúvidas possíveis e imagináveis, o que se resolveu no Supremo Tribunal Federal é a possibilidade da extensão da cobrança da taxa aos não associados, desde que esses não se oponham, tá, e aí a oposição é pessoal, não é coletiva, desde que esses não se oponham ao pagamento da taxa. Foi isso que ficou decidido, para dirimir qualquer dúvida, e aí a gente vai tocando a vida para saber o que vai fazer. Não se decidiu ainda o que vai fazer, porque ainda não tem o acórdão publicado. Aí depois do acórdão publicado não resta mais dúvida, aí a gente vai ver o que vai fazer. Mas enquanto não tiver o acórdão publicado, é isso que tem. Ok? Até semana que vem.